Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas. Meu querido, minha querida, nesse momento estou gravando Termologia Física. Termologia, o nome da playlist é Termologia. Essa aula é a nossa aula número 2. Para ser mais preciso, o assunto é termometria, a gente chama, tá? A gente vai trabalhar com escalas termométricas. Muito bem. Ó, galera, aula 1 eu falei para você a diferença de temperatura-calor, né? Contextualizei, expliquei como que se monta escalas termométricas. Agora eu vou falar para você de maneira mais específica das 3 principais escalas termométricas que nós estudamos. Celsius, Fahrenheit e a Kelvin, tá bom? Muito bem, muito bem. Então vamos lá, galera. Escala Celsius. Como é que é mesmo, essa história de escala? Gente, lembre-se que os órgãos do sentido, eles são muito ruins para você medir temperatura e diferença de temperatura entre os corpos. Lembre-se, se num ambiente está frio para uma pessoa, pode estar muito calor para outra pessoa, então você já vê que a coisa está um pouco esquisita. Então você precisa criar escalas de temperatura que têm grandezas termométricas muito bem definidas. Por exemplo, você usa como grandeza termométrica o comprimento da coluna de mercúrio no tubinho, como num termômetro tradicional, como esse aqui. Tá? Esse termômetro aqui, ó, ele é graduado em Celsius e em Fahrenheit, ele tem um bulbo aqui embaixo, tem um reservatório aqui de mercúrio e uma coluninha de mercúrio que varia conforme a temperatura. É dessas coisas que nós vamos falar na aula de hoje, meu querido. Muito bem, veja só. Então, galera, na Idade Média, só para vocês terem um contextualizado aqui historicamente, existem registros de que na Idade Média existiam mais de 300 escalas, como eu disse para você na aula passada, galera, mais de 300 escalas espalhadas pelo mundo. 300 escalas. Por quê? Porque cada um escolhia o que queria, galera, para poder montar a sua escala de temperatura. Tá? Cada um escolhia o que queria. Vocês estudam em história que os reis usavam o dedo dele como referência para medir, os pés dele como medida de referência no seu reinado, não é? Morria um rei, vinha outro, já era, né? Tinha que mudar todas as medidas lá. Mudava de região para região, tinha outras medidas, assim que funcionava. Escala termométrica era algo mais ou menos assim. Cada região, o pessoal escolhia o que eles iam usar como referência. Tá bom. Havia necessidade, galera, de se falar a mesma língua, principalmente quando o comércio começou a aumentar cada vez mais. Então, gente, Anders Celsius, no ano de 1742, ele propôs uma escala, estou destacando ela aqui primeiro, a escala Celsius, uma escala muito, muito importante. Por quê? Porque Celsius, galera, quando ele foi montar a sua escala termométrica, ele usou como referência, ele usou como os pontos de referência para a criação da sua escala, uma coisa facilmente reproduzível, que é a água congelando e a água em vapor, tá? A pressão de 1 atm. Então, veja só. Se você tem água com gelo, a pressão de 1 atm, essa situação ele chamou de 0 grau centígrado, né? Foi o que ele chamou na época. Então ele pegou um termômetro, ele pegou um bulbo, né? Ele estava construindo a sua escala, ele pegou um bulbo como esse daqui, um tubinho, ele colocou mercúrio lá dentro, por exemplo, ele fez uma coluninha, e aí ele colocou água e gelo em equilíbrio e colocou isso que ele estava construindo lá dentro. E aí ele fez uma pequena marcação. Ele foi lá e fez uma marcaçãozinha. Opa, então quando está água e gelo, vou fazer uma marcação aqui e vou chamar de 0. 0 o quê? 0 graus centígrados. Aí ele pegou a água e colocou a água para ferver. Aí ele pegou esse mesmo bulbo, não é? Catou, colocou na água fervendo. Obviamente que a coluninha subiu. Aí quando atingiu o equilíbrio, ele foi lá, catou novamente sua canetinha, foi aqui e marcou. E chamou de 100. 0 graus centígrados com gelo e 100 graus centígrados com água em vapor. Pronto, estava montada a escala que chamamos de escala Celsius. Tá? Então variava entre 0 graus centígrados e 100 graus centígrados. Por que 0 e 100 centígrados, gente? Porque é dividido em 100 partes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá, até 100. Ele pegou essa distância e chamou de 100. Hoje nós chamamos, né, em homenagem a ele, de graus Celsius. Alguns ainda falam graus centígrados, né? Gente, simples assim, meus queridos.
Simples assim. Por que essa escala é a escala mais usada no mundo hoje? Não é? Por quê? Porque, como eu disse há pouco, facilmente você consegue reproduzir. Você quer calibrar uma escala, você quer construir uma escala, você põe a pressão de um ATM, o gelo, põe seu bulbo, marca 0. Põe água fervendo, marca 100. Todo mundo tem acesso à água e as situações de temperatura, com o gelo congelando ao nível do mar e a água fervendo ao nível do mar, pronto. Você já tem a escala, tá? Que é a mais adotada hoje em dia, a escala Celsius. Tá bom? Então foi assim, simples assim, que o Anders Celsius fez sua escala em 1742. Mas existem outras escalas. Hoje em dia, tem cerca de 30 escalas ainda, gente, sendo usadas no mundo, tá? Cerca de 30 escalas. Ó, escala Fahrenheit. O que é a escala Fahrenheit, Boaro? Fahrenheit, galera, um polonês, tá? Daniel Gabriel Fahrenheit, o nome dele. Em 1727, né, portanto um pouquinho antes do Celsius, ele propôs o seguinte, ele estava construindo a escala dele também. O que ele fez, galera? Ele pegou uma mistura de água, gelo e uma determinada porção de sal lá. Naquela mistura, ele colocou, da mesma forma que Celsius fez, ele colocou um bulbo lá, e aí ele viu a altura da coluninha de mercúrio, por exemplo, e aí ele marcou lá como sendo 0. E o que ele usou como 100, Boaro, 100 graus Fahrenheit? Ele usou como referência a temperatura do corpo humano. Então, gente, a temperatura original feita por ele, essa daqui, a escala original feita por ele é essa daqui, 0 a 100, 0 a 100, né? Ele dividiu em 100 partes iguais essa relação. Você deve estar acostumado a ver a escala Fahrenheit como 32,212, mas na verdade é 32,212 quando você usa como referência, como comparação a Celsius, que eu vou fazer no próximo quadro. Quando ele fez a escala dele, ele fez com essa relação. Inclusive, dizem os estudiosos, né, as pessoas que estudam história da ciência, que mesmo ele não sabia muito bem qual era a proporção que ele usava de sal. Ele tinha uma medida lá, que ele colocava aquela porçãozinha de sal que ele jogava lá para poder fazer. Ele mesmo não sabia exatamente qual era a concentração de sal naquela água, tá? Tudo bem, galera? Então, ó, Fahrenheit, como uma outra escala qualquer pessoa inventa, como eu disse a você. Se você, meu querido, minha querida, quiser inventar uma escala, quiser produzir uma escala, você pode fazer, sabia? Como é que faz, Boaro? Você pega um negócio desse, um termômetro como esse, você arranca ele fora daqui, onde está a marcação das escalas, e aí você inventa. Você quer que no dia do seu aniversário, sei lá, se você faz aniversário no mês que é frio, no dia do seu aniversário, dia mais frio, lá, sei lá, você marca como sendo 0. E aí, no Natal, que é verão, você vai lá e marca como sendo 100. Pronto, você criou uma escala, você divide em 100 partes iguais. É uma referência um pouco esquisita? As outras pessoas não vão entender muito bem você falar sobre graus. Graus Maria, graus José, graus Zezinho, mas você poderia montar essa escala. Você vê, isso aqui é uma coisa que qualquer um pode fazer. Tá bom? Muito bem. Agora tem um ponto importante que é a escala Kelvin. Galera, o que o Kelvin fez? O Kelvin teve outra sacada. O Kelvin pensou assim, tá, essas escalas aqui são todas relativas, depende do que você escolhe como ponto de gelo, de vapor e boas, né? Então vamos fazer o seguinte, ele percebeu isso aqui, galera, já bem mais pra frente, tá? O Kelvin, o Lord Kelvin, William Thomson, o nome dele, ele viveu no final do século XIX e início do século XX. Ele morreu em 1907, tá? Ele fez uns trabalhos e aí ele percebeu o seguinte, se ele pegasse um dado volume de gás, estava uma certa temperatura, um dado volume de gás, usando como referência a escala Celsius. Se ele aumentar daquele volume de gás que estava a 0 graus Celsius, um gás ideal, que nós vamos dar mais para frente, se ele aumentar a temperatura desse gás até 273, ele percebia que o volume dobrava. Olha que interessante. Como é que é agora? Pega um dado volume de gás ideal, e aí ele aumenta a temperatura de 0 graus Celsius até 273 graus Celsius. Ele percebeu que essa relação fazia com que o volume aumentasse o dobro, dobrava. E ele percebeu que se ele aumentasse ainda mais a temperatura, se ele dobrasse a temperatura aqui, de 273 para 546, se ele dobrasse a temperatura, ele percebia que o volume aumentava mais uma vez, ou seja, ele obtinha uma variação de volume aqui proporcional a essa variação de temperatura que ficava constante. Aí ele falou, opa, peraí, como é que é? Então sempre que eu for aumentando assim,
isso forma uma reta? Sim. Ah, então peraí. E se eu for diminuindo, se eu for esfriando esse gás? Se eu for esfriando gás, olha que interessante a ideia dele, relativamente simples. Se eu for esfriando esse gás, então vai chegar uma hora que eu vou atingir uma temperatura negativa, claro, mas é a menor temperatura possível, porque eu vou esfriando o gás vai diminuindo o volume, diminuindo o volume. Olha a sacada dele. Galera, é assim que se constrói a escala Kelvin. Eu sei que muita gente nunca tinha visto isso. É assim que você constrói a escala Kelvin, foi assim que ele pensou. Então, você vai agora diminuindo a temperatura, até que esse gás vá diminuindo seu volume. Num dado ponto aqui, você vai ter no menos 273 graus Celsius, aproximadamente, você teria esse gás ocupando um volume nulo. Essa é a ideia. Olha só. Então, esse é o zero absoluto, que corresponde, teoricamente, ao zero de agitação das moléculas. Entendeu? Tá aqui, ó. Tá bom? Você pode perceber. 0, 273, 273 mais 273, 546. V, 2V, 3V. Então, se você prolonga esse cara aqui, menos 273, que é o zero absoluto. Então, a escala Kelvin, ela não tem valores negativos, não se esqueça disso. A escala Kelvin não tem valores negativos. Então, ele parte de um zero absoluto e aumenta. Tá bom? Tudo bem? Então, vamos passar para o próximo quadro, meus queridos. Nesse próximo quadro, eu vou mostrar para você a importância da relação entre essas três escalas, tá? Como trabalhar entre elas. Vamos lá? Gente, então nós temos as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bom, eu preciso saber o seguinte. Se um problema me der assim, galera. Um turista estava nos Estados Unidos. Quando ele estava lá, andando em alguma cidade qualquer, ele olhou no termômetro e percebeu que esse termômetro, meus queridos, marcava 120 graus Fahrenheit. A que temperatura 120 graus Fahrenheit corresponde em graus Celsius? Obviamente que 120 graus Fahrenheit não é 120 graus Celsius, né, meu? O cara ainda está na cidade de 120 graus Celsius, né? Como é que eu converto um em outro? Ou então, um turista americano vem para o Brasil, andando no Rio de Janeiro, por exemplo, ao olhar o termômetro no Rio de Janeiro, indicava 35 graus Celsius. Quanto isso vale na escala Fahrenheit, que é a escala que ele está mais acostumado, não é? Como é que eu faço esse tipo de conversão? Isso nós chamamos de equação de conversão. Muito bem. Galera, para nós montarmos a equação de conversão, essa regra vale para todo tipo de relação que você for fazer. Eu vou fazer mais exercícios no vídeo depois de exercício, mas lembre-se, não importa se eu estou comparando graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin, ou uma outra escala qualquer, uma escala que o cara inventar no exercício, não importa. Você sempre monta desse jeito aqui, ó. Montou as escalas nesses eixos. Aí você coloca os pontos que são correspondentes. Por exemplo, 0 graus Celsius corresponde a 32 Fahrenheit, que é o 273 Kelvin, como eu disse há pouco. 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit, que corresponde a 373 Kelvin. Note, na Celsius vai de 0 a 100, na Kelvin vai de 273 para 373. Então a relação entre Celsius e Kelvin é facinho. Eu até escrevi ela primeiro aqui para você, ó. A temperatura na escala Kelvin, eu vou escolher um ponto qualquer aqui, tá? Vou escolher um ponto qualquer aqui de referência de temperatura. Então, ó, vou chamar esse cara aqui de θK, temperatura em Kelvin, θF, temperatura em Fahrenheit, e θC, temperatura em Celsius. O que acontece? A temperatura na escala Kelvin vai ser igual à temperatura na escala Celsius mais 273. Simples assim, ó. A temperatura nessa escala é igual a Celsius, somado com 273. Pronto, acabou. Temperatura em Kelvin, temperatura em Celsius mais 273. Lembre-se, na Kelvin não tem número negativo. Na Kelvin não tem número negativo. Então eu pego a Celsius e somo 273. Tanto que a menor temperatura possível seria o menos 273. Menos 273 com mais 273, zero. Está coerente, tá? Na verdade é aproximado, viu, gente? É 273,15. Menos 273,15, tá? Muito bem. Então, tá aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a relação entre a escala Celsius e a Fahrenheit. Gente, essa relação ela é muito, muito importante. Eu vou demonstrar para vocês a relação que vem do seguinte. Gente, eu vou chamar, olha só, eu vou chamar tudo isso aqui de 1. 1 é de 0 a 100 aqui. Vou chamar do 0 ao θc de 2. Ó,
esse intervalo aqui é o 2. Então, de novo, o 1 é do 0 até o 100, o 2 é do 0 até o θc. Vou chamar todo esse intervalo aqui, ó, do 212 até o 32, né? Do 32 ao 212, vou chamar de 3. E essa diferença aqui, ó, θf menos 32, eu vou chamar de 4. Tá? θf menos 32 eu vou chamar de 4. Eu vou montar isso aqui de novo. Então, veja só. O 1 é o total, o 2 essa parte. O 3 é o total aqui, o 4 essa parte aqui. Tudo bem? Então, galera, lembrando, isso vem do Teorema de Tales. Vocês lembram? A parte pelo todo é igual a parte pelo todo. Lembra? Ó, a parte dividido pelo todo é igual a parte dividido pelo todo. Opa! Então, nessa relação que eu escrevi para você, ficou assim, ó. 2 dividido por 1 vai ser igual a 4 dividido por 3. Do jeito que eu havia escrito também dá certo, mas eu quis fazer assim para a maneira que a maioria está acostumada a enxergar, só para... 2 dividido por 1, 2 dividido por 1 é igual a 4 dividido por 3. 2 por 1, 4 por 3. Muito bem. Então, beleza, continue aí, bora. Então vamos lá, ó. Quem é o 2, galera? O 2 é esse intervalinho aqui, ó. O 2 é θc menos 0, esse intervalo aqui, ó. Então fica θc menos 0 dividido. Quem é o 1, Boaro? O 1 é tudo isso aqui. O 1 é 100 menos 0. 100 menos 0. Então, ó, a parte pelo todo é igual a parte pelo todo. Quem é essa segunda parte aqui? Quem é o 4 ali? O 4 vai ser θf menos 32, dividido por 212 menos 32. Então, tá aí, ó. Tá aí a relação. Montamos a relação. Agora, eu vou simplificar. Então, peraí. Agora, ó. θc menos 0, 100 menos 0 é igual a θf menos 32 por 212 menos 32. Fala pra mim uma coisa. Posso cancelar esse 32 com esse 32 aqui, ó? Posso cancelar o 32? Hã? Claro que não, hein, cara. Ó, eu falo isso porque tem muita gente, mas muitos alunos mesmo, quando eu vou demonstrar isso aqui, falam, mas você pode cancelar aqui já? Claro que não, gente. Claro que não pode. Aqui eu estou subtraindo, aqui está subtraindo, e o conjunto é que está sendo dividido. Não pode, hein? Então, continuando. θc sobre 100 é igual θf menos 32, θf menos 32. Opa, então, continuando. 212 menos 32, galera, é 180. Ah, então, olha só. Eu estou chegando numa coisa que nós chamamos de equação de conversão. É uma equação em que eu tenho uma relação direta entre a temperatura na escala Celsius com a temperatura na escala Fahrenheit. De maneira que se eu te dou uma temperatura, você faz a conta e acha a temperatura na outra escala. Entendeu? É essa a ideia. Ah, então, ó, cancela esse zero com esse zero aqui, né? Aqui eu posso, tá todo mundo dividindo. 10 por 2 é 5. 18 por 2 é 9, tá? Então, eu dividi por 2 aqui, dividi por 2 aqui. Opa! Ficou o quê, Boaro? Ficou assim, ó. θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Essa aqui, meu querido, minha querida, chama equação de conversão. Equação de conversão. Essa é a equação de conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Agora, a gente responde o que ele perguntar. Nesse exemplo que eu inventei há pouco, um turista americano veio ao Rio de Janeiro, olhou no termômetro lá, estava marcado em Celsius, temperatura indicava 35 graus Celsius. Quanto que isso vale em Fahrenheit? Gente, bota 35 aqui e faz a conta, acabou. Entendeu? Qual é a temperatura na escala Fahrenheit que corresponde a, sei lá, 70 graus Celsius? Bota ali e faz a conta. Qual é a temperatura na escala Celsius que corresponde a 10 graus Fahrenheit? Bota 10 ali e faz a conta, entendeu? Qual é a temperatura que nas duas escalas são iguais? Isso é um ponto importante. Tá? É um ponto comum que aparece bastante para vocês nas provas, vestibulares, concursos públicos. Qual é a temperatura que os dois apresentam o mesmo valor? Ora, cara, bota x aqui, faz a conta e você acha o valor. Já falo para você, vai dar menos 40.
Menos 40 é o único valor das duas escalas que apresenta exatamente o mesmo número, tá? Menos 40 graus Celsius é igual a menos 40 Fahrenheit. É o único ponto, tá bom? E assim por diante, gente. Ele pode perguntar coisas assim, ó. Qual é a temperatura na escala Fahrenheit que corresponde ao triplo da temperatura da escala Celsius? Coisas assim. Aí você vem aqui, ó. Fahrenheit é o triplo da Celsius, então na Fahrenheit você escreve 3 θC e faz a conta, tá? E aí você trabalha com essas coisas aí o que você puder. Entendeu, meu querido, minha querida? Então, gente, ó, eu vou apagar isso aqui, que eu vou falar rapidamente sobre a variação de temperatura, porque é um pouquinho diferente, e para a gente poder fazer o exercício, tá bom? Vamos lá? Agora, eu vou discutir com você a relação entre as variações de temperatura nas escalas, que é algo diferente do que eu acabei de falar. Veja só, se eu pego aqui o meu termômetro, graduado em Celsius e Fahrenheit, fica muito fácil aqui eu falar para você assim, tá, qual a temperatura da sala nesse momento? Cerca de 80 graus Fahrenheit. Isso corresponde aproximadamente a 2, 4, 6, 8, 27 graus Celsius, aproximadamente. 27 graus Celsius, aproximadamente 80 Fahrenheit. Ah, eu tenho um outro termômetro aqui, deixa eu mostrar para você. Esse aqui tem 3 escalas, mas não é Kelvin, não. RCF, Helmholtz, Celsius e Fahrenheit. A escala, esse termômetro aqui é antigo da escola. A escala Helmholtz é uma escala antiga, que na década de 60 praticamente parou de ser utilizada. Ela tem 0 graus Helmholtz equivale a 0 graus Celsius e 80 graus Helmholtz equivale a 100 graus Celsius, tá? Essa escala aqui, a Helmholtz, é Celsius. Vocês já tinham visto isso antes? Tá bom? Galera, então assim, se eu perguntar para você, quanto vale na escala Fahrenheit 27 graus Celsius? Ora, se você tem um termômetro é só você olhar, mas se você não tem, você tem que usar a equação de conversão que eu mostrei para você há pouco, não é? Sim. Mas veja só, presta atenção na minha pergunta. E se eu perguntasse assim, ó, gente, uma variação de temperatura de 28 graus Celsius, ou 27 graus Celsius, tá dando, né? Uma variação de temperatura de 27 graus Celsius corresponde a uma variação de temperatura de quanto em graus Fahrenheit? Percebeu que a pergunta é diferente? Eu não estou perguntando para você assim, ó, 27 graus Celsius vale quanto em Fahrenheit? Isso é outra coisa. 27 graus Celsius? 27 graus Celsius vale quanto em Fahrenheit, Boaro? Basta eu usar essa expressão. 27 graus Celsius vale quanto em Fahrenheit? Beleza, faça a conta. Mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando assim, se no termômetro houver uma variação de 27 graus Celsius, quanto vale a variação na escala Fahrenheit? Quanto vale a variação? É outra coisa, percebe? É outra coisa. Só um detalhe, eu falei da equação de conversão da Celsius para Fahrenheit, da equação de conversão da Kelvin para Celsius. Nós não trabalhamos com a equação de conversão da Kelvin para Fahrenheit. Se você quiser, você demonstra. Mas, como você tem da Celsius para Kelvin, da Celsius para Fahrenheit, se você quiser da Kelvin para Fahrenheit, você encontra, você usa as duas juntas que dá certo, tá bom? Bom, então volta aqui. Então, pera aí, Boaro, você quer saber variação diferente, né? É diferente, galera, é diferente. Então, pera aí. Se eu sair de 0 graus Celsius e for até 27 graus Celsius, sofreu uma variação de 27, ok? Ok. Eu vou de 32 para que valor? Qual que vai ser essa variação? É essa a ideia, é disso que eu estou falando. Bom, gente, a variação da escala Celsius e a variação da escala Kelvin é fácil relacionar. Pela própria definição aqui, ó, a variação na Celsius é igual à variação na Kelvin, tá bom? A variação na Celsius, ela é igualzinha à variação na Kelvin. Então, beleza. De 0 a 100 eu tenho 100. De 273 para 373, eu tenho 100 também. Então, a variação na Kelvin é igual à variação na Celsius. Beleza? Beleza? Tá. A bucha está aqui, ó. Né? A bucha não, mas o problema está aqui, ó. Quanto que vale essa variação na Celsius? Comparada a essa variação na Fahrenheit. Como é que eu comparo essa variação, Boaro? Cara, não é difícil. Não é difícil a variação entre Fahrenheit e Celsius. Sabe por quê? De 0 até 100, você tem uma variação de quanto? De 0 até 100 tem 100, né, Boaro? Claro. De 0 a 100 eu tenho 100. De 32 para 212 eu tenho uma variação de quanto? De 32
para 212, eu tenho uma variação de 180. Ah, então se aqui eu tenho uma variação de 100, aqui eu tenho uma variação de 180, então a relação é, para cada 1 que eu subo na escala Celsius, eu tenho 1,8 na Fahrenheit. Para cada 2 na escala Celsius, eu tenho 3,6 na Fahrenheit. E assim por diante. Entendeu a ideia? Então, galera, 100, 180 me dá essa relação. Então, olha só. Peraí, Boarô. Então, a variação na escala Fahrenheit corresponde a 1,8 da variação na escala Celsius. Simples assim. E por quê? De onde que veio essa informação? Ora, nós tiramos do fato de que aqui varia 100, aqui varia 180. É isso aí. Tá bom? Então, a variação na escala Fahrenheit é 1,8 da variação na escala Celsius. Então, agora eu posso fazer a pergunta para você de novo. Uma variação de 27 graus Celsius corresponde a uma variação de quanto na escala Fahrenheit? Ora, bota 27 aqui, ó, e faz a conta. 1,8 vezes 27 vai dar um certo valor, que é a variação na escala Fahrenheit. Entendeu? Entendeu? Gente, alguns materiais, alguns autores, vocês vão encontrar essa expressão no seguinte formato também, ó. 1,8 é 9 sobre 5. Aí, você pode fazer o quê? Você pega esse 9 e passa ele dividindo. Vai ficar a variação na escala Fahrenheit sobre 9 é igual a variação na escala Celsius sobre 5. Eu não gosto desse formato. É a mesma coisa, Eu não gosto desse formato, sabe por quê? Porque confunde muito com a expressão que eu passei para vocês, que era a expressão da temperatura específica. Quando eu tenho um valor na escala Celsius e eu quero um valor na escala Fahrenheit, que equação que eu uso? Essa daqui. Quando eu tenho uma variação na escala Celsius e quero uma variação na escala Fahrenheit, qual que eu uso? Essa daqui. Como esse formato é muito parecido com esse, pela minha experiência, os alunos confundem muito. Então eu não gosto de falar nesse formato aqui. Mas eu quis escrever para te mostrar que você pode encontrar em alguma prova, vestibular, concurso público, algum material que você esteja estudando. Tá bom, meu querido, minha querida? Bom, gente, feito isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício de aplicação? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. Ao tomar a temperatura de um paciente, o médico só dispunha de um termômetro graduado em graus Fahrenheit. Para se precaver, ele fez antes alguns cálculos e marcou no termômetro a temperatura correspondente a 40 graus Celsius. Em que posição da escala do seu termômetro está essa marca? Opa, como é que é agora? Galera, é o seguinte, o cara não tinha um termômetro em graus Celsius. Aí ele catou em graus Fahrenheit mesmo e fez o seguinte, fez uma pequena marca. Ele falou, ó, eu sei que 40 graus Celsius, se o cara a temperatura dele está 40 graus Celsius, o bicho tá feio pro lado dele, né? Então ele marcou ali, fez uma marquinha. E o cara perguntou, tá, corresponde a quanto? Corresponde a quanto na escala Fahrenheit? Entendeu a ideia? Em outras palavras, galera, é perguntar para você quanto vale na escala Fahrenheit 40 graus Celsius. É isso, tá bom? Bota aqui, Paloso, ó. Quanto vale na escala Fahrenheit 40 graus Celsius? Bota 40 aqui, ó. 40 sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. 40 sobre 5 é 8, né, meu querido? Tá bom? 9 vezes 8 é 72. 72 é igual a θf menos 32. Eu quero θf. Nossa, 32 para ela somando. 72 mais 32 é igual a θf. Opa, então θf é igual a 104, né, gente? 30 mais 70 é 100, 2 mais 2 é 4, 104 graus Fahrenheit. Entendeu? Entendeu? Então, ó, resposta do exercício, estou olhando aí no meu computador, resposta letra E. Letra E. Olha só, deixa eu pegar meu termômetro aqui, ó. Galera, 40 graus Celsius, 104, dá certinho. Eu vou colocar aqui para você ver, ó. Ó, dá uma olhadinha aí. Conseguem ver? Ó, 40 graus Celsius, tá vendo? 40 graus Celsius corresponde ao 100. Cada tracinho aqui, ó, corresponde a 2, ó. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Certinho. Cada tracinho corresponde a 2. Então, o 40 dá certinho aqui, ó, no 104. Entendeu? Entendeu? Certinho. 40 graus Celsius, 104 Fahrenheit. Meu querido, minha querida, então é isso.
Como todo final de aula, eu deixo para você os links. Eu deixo também naquele link que aparece ali, que são os cards. E agora o YouTube nos dá essa opção de no final do vídeo você colocar as indicações que eles chamam de tela final, que aparece aqui para você também, que eu vou colocar também as informações para você, tá? Então você clica aí, gente, tem um vídeo. Esse vídeo é só de exercícios disso aqui, tá? Eu gravo, depois de um tempo eu volto fazendo todos os exercícios. Então vai ter um vídeo só de resolução dos exercícios dessa parte da matéria. Para cada vídeo eu faço 5 exercícios resolvidos para você, tá bom? E no meu site, que está para ser reformulado, canalfisica.net.br, você encontra as listas de exercícios de cada matéria. Vai ser reformulado porque eu estou organizando as listas de matemática e de química também, então vou reformular aquele site lá para você e deixar tudo prontinho. E os experimentos, né, galera? Eu tenho centenas e centenas de experimentos para você, então deixo o link também para você achar os experimentos bacanas associados a isso aqui, associado a outras coisas, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Olha, não esquece de dar um joinha para mim, tá? Compartilhe os vídeos, dá um joinha nos vídeos, tá? Me ajude a esse ensino chegar ao maior número de pessoas. Meu trabalho totalmente grátis, galera. Sempre foi e sempre vai ser, tá? Tenha muita fé em você, cara. Tenha muita força, tenha fé em Deus, tenha fé em você. As coisas dão certo. Trace um objetivo, se for se dar bem na prova, se for se dar bem no vestibular, Enem, concurso público. Trace os objetivos, se organize, mantenha sua mente em paz, vai atrás do seu objetivo e você alcança o seu objetivo. Torço muito por você, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado, tudo de bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu!